Ontem foi dia de entrevistas importantes e esclarecedoras por parte de Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. Na primeira delas, ele fez duas importantes revelações em relação à temporada 2025 e buscou acalmar o torcedor, que está nervoso com as últimas declarações e com as últimas decisões que têm sido tomadas internamente no Internacional. E na outra entrevista, ele fez revelações chocantes de como o Internacional chegou nesse fundo do poço, nessa situação financeira extremamente preocupante que vive hoje. Olha, são declarações de cair os cabelos, de cair os butiá do bolso. Enfim, eu te conto tudo isso a partir de agora. Mas antes, tu já pensou numa rede social 100% focada no futebol? E o melhor, 100% gratuita? O Arquiba chegou, tanto para celulares Android quanto para iPhone. Com o Arquiba, tu pode fazer check-in em estádios de futebol e também em todas as partidas que tu for. E registrar esses momentos em vídeo, em fotos e também textos. Além, é claro, de poder seguir os amigos e comentar, daquela cornetada na derrota do teu adversário, daquele amigo que torce para um time diferente. Enfim, uma rede social 100% focada e feita por apaixonados por futebol e para apaixonados por futebol. O Arquiba tem na sua base de dados partidas de até 10 anos atrás. Então tu pode baixar o aplicativo e fazer check-in retroativo, registrar os momentos que tu já passou, além, é claro, de momentos futuros em partidas e estádios de futebol. O link pro aplicativo tá no comentário fixado desse vídeo. E caso tu baixe e crie tua conta, não se esquece de me seguir por lá. Bom, em uma entrevista na noite de ontem, o presidente Alessandro Barcelos fez duas importantes promessas ao torcedor. A primeira delas em relação a Rafael Borré, jogador que conta com o interesse do River Plate. O River que hoje é treinado novamente por Marcelo Gallardo, e o Borré já foi treinado também por este técnico, foi campeão da Libertadores sob o comando de Marcelo Gallardo. Mas o Barcelos foi incisivo e afirmou o seguinte, que o Borré fica no Internacional no ano de 2025, que não há chance de o jogador deixar o clube na próxima temporada, que é um atleta muito importante, um investimento muito forte feito pelo Internacional e que, portanto, ele seguirá no Inter, principalmente para a Copa Libertadores da América 2025. E o presidente do Inter também buscou acalmar o torcedor em relação ao possível desmanche. Isso porque, recentemente, após a rejeição do plano de debêntures, o próprio presidente falou que teria que ter uma solução amarga, que seria vender jogadores. E, aliás, isso é algo que o Barcelos já vem falando há algum tempo, que o Inter precisa vender atletas e atletas valiosos, atletas importantes para conseguir, na medida do possível, equilibrar as contas, ainda mais esse ano atípico, como foi 2024, com prejuízo deixado pelas enchentes de quase 100 milhões de reais. E nos últimos dias, o que é natural, nós temos visto muitas sondagens por jogadores importantes do Inter. Sondagens por Bruno Gomes, por Bernabei, por Wesley, por Borré, por Valência, por Vitão, jogadores importantes, jogadores titulares. Mas o presidente colorado disse o seguinte, que o torcedor não precisa se preocupar porque não vai haver desmanche. E mais, que o Inter terá um time muito competitivo para o ano de 2025. Ou seja, que o Internacional terá um time competitivo, principalmente para a Copa Libertadores da América, que é a principal disputa, o principal torneio que o Inter vai disputar na próxima temporada. Então, após citar a solução amarga e deixar a torcida preocupada, o presidente decidiu dar uma acalmada nos ânimos e prometer que não vai haver desmanche. Vamos ver se essa promessa vai ser cumprida, vamos ver as movimentações do Internacional nesse mercado até o início da próxima temporada. E em entrevista ao Meneghetti, o presidente colorado fez revelações sobre a realidade financeira do Internacional, de deixar o torcedor extremamente triste e de cabelo em pé. A gente sabe que a situação financeira do clube é extremamente delicada, tá batendo em 700 milhões de reais em dívidas, lembrando, a atual gestão já pegou o clube com uma dívida de 500
meio bilhão de 500 milhões de reais. Essa dívida aumentou em 200 milhões de reais nos últimos anos. E o Barcelos revelou algumas dívidas deixadas por gestões anteriores que a atual gestão do Internacional pagou. Dívidas que o Inter pagou recentemente com o Alexandro, aquele mesmo campeão da Libertadores lá em 2010 pelo Internacional. Dívida com o Ceará. Dívida com Gabiru, campeão do mundo em 2006 pelo Inter, ou seja, há quase 20 anos, pagou mais de 10 milhões de reais para Edenilson e Nico Lopes. Também citou a dívida com um tal de Bruno Sabiá, que eu nem lembrava que havia vestido a camisa do Internacional. Pagou dívida com o lateral Natanael, uma das piores cagadas da gestão Medeiros, que assinou um contrato de 4 anos com o Inter e nunca foi aproveitado. Enfim, uma série de dívidas deixadas por gestões anteriores. E o Barcelos ainda revelou o seguinte, que somente de dívidas com ex-jogadores deixadas por antigas gestões, o Inter já gastou mais de 120 milhões de reais somente na gestão Barcelos. Isso é assustador, torcedor colorado. Mais de 100 milhões de reais pagando dívidas de jogadores que vestiram a camisa do Internacional há quase 20 anos. A gente não pode normalizar esse tipo de situação. E o Barcelos tem todos os seus defeitos, todos os seus erros, como já falei por aqui. E também, como já falei por aqui, que ao meu ver os gastos estão desenfreados na atual gestão, principalmente nesse ano de 2024, com a montagem deste elenco. Só que é inegável que foi entregue um pepino enorme nas mãos dele e que ele também teve que pagar partes. Só que o que mais me chateia é que gente que foi responsável por entregar esse pepino, gente que foi diretamente ligada a essas dívidas com ex-jogadores, hoje tá dentro do conselho cagando regra sobre responsabilidade financeira. Gente que ajudou a afundar o Inter financeiramente, deixando conta para os outros pagar, agora não ajuda a propor uma solução para quitar isso, para o Inter se reerguer financeiramente. É aquilo que eu vivo te dizendo. Hoje tem pouca gente dentro do Internacional realmente pensando no bem do clube. É tudo uma divisão política, uma briga política e o clube vai agonizando. Pessoas e movimentos políticos que foram ligados diretamente a essa enorme dívida que o Internacional tem hoje, ficam hoje falando que o Inter tem que ter responsabilidade financeira, que não pode gastar demais. É muita cara de pau, torcedor colorado. É um absurdo. É aquele negócio, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Enfim, cada vez mais desesperadora a situação financeira do Internacional e cada vez está ficando mais claro porque o Inter chegou nessa situação. E agora, pra gente encerrar, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu achou dessas declarações do presidente colorado, dessas revelações, dessa tentativa de acalmar os ânimos do torcedor? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do vídeo, é colorado, quer estar sempre muito bem informado? Aperta aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!